Oi, pessoal! Olha, nos últimos anos tem uma mudança bem silenciosa acontecendo no mundo do luxo, sabe? Quase imperceptível. É como se fosse uma revolução sussurrada que está trocando os logotipos gigantes e aquele brilho todo por algo muito mais contido, mais confiante. Vamos mergulhar a fundo para entender o que é esse movimento. Pois é, essa é a grande pergunta, né? De repente, as pessoas que estão lá no topo da pirâmide, seja na vida real ou na ficção, como na série espetacular Succession, parecem que abandonaram a ostentação. Elas se vestem de um jeito que, assim, à primeira vista, parece até comum. Só que por baixo dessa simplicidade toda, existe um código, um universo de detalhes. De um lado, a gente tinha o que podemos chamar de luxo barulhento. O excesso, a febre dos logos, aquela necessidade de gritar para o mundo seu sucesso financeiro. E do outro, o que a gente vê agora, o luxo discreto. Cores neutras, tecidos que são um absurdo de bons e um corte tão perfeito que dispensa qualquer etiqueta aparecendo. A série Succession foi uma verdadeira aula sobre como o poder e a riqueza de verdade não precisam gritar. Eles simplesmente são. Mas, pra gente entender o que é o luxo discreto, primeiro a gente precisa dar um passo atrás e entender o que ele não é. Vamos voltar um pouquinho no tempo para a era de ouro da ostentação. Pensa bem, as décadas de 80, 90 e 2000 foram totalmente dominadas por aquela lógica do ver e ser visto. Nos anos 80, os yuppies usavam o sucesso visível como se fosse uma armadura. Já nos anos 90, veio o fenômeno das it bags, que transformou bolsas em verdadeiros símbolos de status. E nos anos 2000, a cultura das celebridades levou o consumo para aparecer ao extremo. O logo era a mensagem principal. Tá, e o que aconteceu? Por que isso mudou? Basicamente, o sistema entrou em colapso. Chegou um ponto de saturação visual, um cansaço de tanto logo, de tanto excesso. Começou a rolar uma crise de autenticidade e, o mais importante, uma nova geração com novos valores passou a questionar esse consumo todo. E é exatamente como uma resposta para tudo isso que surge o luxo discreto. Mas atenção, isso aqui não é só uma tendência de moda, uma modinha passageira, não. É praticamente uma filosofia de vida com regras e princípios próprios. A gente pode resumir essa filosofia toda em 4 pilares. Primeiro, a cultura da qualidade. É valorizar os materiais, o trabalho artesanal. Segundo, a estética da discrição, ou seja, sem logos, com foco em peças que nunca saem de moda. Terceiro, uma filosofia de investimento, a ideia de comprar menos, mas comprar muito melhor. E por último, a expressão da autoconfiança, a noção de que a verdadeira elegância não precisa da aprovação de ninguém. E o impacto cultural disso foi gigantesco. Depois do sucesso de Succession, para se ter uma ideia, as buscas por estilo Succession explodiram, aumentaram em 300%. De repente, a cultura pop estava ali, ensinando para todo mundo a diferença entre ter qualidade e só querer ostentar. Ok, a filosofia a gente já entendeu, mas e na prática? Como isso se traduz visualmente? Como a gente pode bater o olho em alguém na rua e identificar esse estilo? Vamos ver como essa linguagem funciona. Então, existem algumas pistas bem claras. A paleta de cores é quase sempre neutra, com tons de terra, beges, cinzas, azul marinho. Logos praticamente não existem. As silhuetas das roupas são limpas, quase arquitetônicas, e cada peça é pensada para ser versátil e durar muitos, muitos anos. Esse estilo todo se baseia num guarda-roupa que a gente chama de cápsula, sabe? Ele é construído com peças-chave de altíssima qualidade. Pensa num casaco de lã com um corte impecável, num terno sem aquela estrutura pesada, numa camisa de caimento perfeito, no clássico suéter de cachemire. São peças que formam uma base sólida que nunca envelhece. Mas a história não para por aí, nas roupas. Essa mudança toda no visual é, na verdade, só a ponta do iceberg de uma transformação psicológica e social muito mais profunda no jeito como a gente entende e comunica o que é ter status. Esse slide aqui ilustra isso de um jeito brilhante. O status 1.0 era sobre o que você podia comprar, o seu capital econômico. Depois veio o status 2.0, que passou a ser sobre o que você sabe, seu acesso à informação, seu capital cultural. E agora a gente está entrando no status 3.0, que tem a ver com valores, com aquilo em que se acredita. Não basta mais ter, é preciso ser e acreditar em algo. Isso nos leva direto para um conceito conhecido como stealth wealth, ou riqueza furtiva. A ideia é que o verdadeiro luxo, hoje em dia, é a liberdade de ser anônimo, de não ser incomodado. É ter uma grande riqueza, mas priorizar a privacidade em vez de ficar exibindo por aí. E aí,
A comunicação de status vira um jogo de códigos. É a estética do IYKK, a sigla para If You Know, You Know, que quer dizer só quem sabe, sabe. O valor não está mais num logo que todo mundo reconhece, mas num detalhe, num tecido, numa marca super nichada que só um grupo bem seleto de conhecedores consegue identificar. Então, o que tudo isso significa para o futuro? Como esses valores de descrição, de qualidade e de autenticidade estão moldando o caminho que o mercado de luxo vai seguir daqui para frente? A gente já consegue ver algumas tendências bem claras surgindo. A hiperpersonalização, onde cada peça é única. A transparência radical, com marcas mostrando toda a sua cadeia de produção sem esconder nada. E o neoartesanato, que é uma revalorização de técnicas manuais mais lentas. A substância está ficando muito mais importante que a superfície. No fim das contas, a equação mudou. O foco está saindo daquela ideia de acumular bens e indo para a busca por significado. O valor não está mais no objeto em si, mas na história que ele conta, na qualidade que ele carrega e na conexão que a gente cria com ele. E isso nos deixa com um pensamento final. O luxo discreto é muito mais do que não ter logos, é ter confiança. Num mundo saturado de ruído, de informação, escolher o silêncio, a qualidade e a autenticidade talvez seja, hoje, o maior luxo de todos. A pergunta que fica no ar é: o que o estilo de cada um está de fato declarando para o mundo?